Vamos para a nossa próxima pauta de hoje. Veja só, o general Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército, disse a auxiliares dias antes de assumir o cargo que a vitória de Lula era indesejada, mas que infelizmente aconteceu e teria que ser acatada pelos militares. A informação consta em um áudio de uma reunião chefiada por ele no dia 18 de janeiro, quando ele ainda era chefe do Comando Militar do Sul. Tomás Paiva disse não saber que o encontro estava sendo gravado. 3 dias depois do comentário, o general foi escolhido por Lula para substituir Júlio César de Arruda e comandar o Exército. Começo com você, Zé. Qual a sua avaliação? Será que isso influenciou na escolha do presidente? Essa é a pergunta que fica no ar agora, né? Mas é isso mesmo, Vitor. E ele falou essa coisa de indesejada, talvez até ele não esteja falando dele, mas falando de uma maneira geral entre os militares. Eu conversei com vários generais, e converso sempre com os generais. Aliás, eu queria cumprimentar o Coronel Fender, que agora entra na ala de oficiais superiores, né? Vai ser general, e isso é muito importante. Ele tem um perfil, é um novo general, o Coronel Fender, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas os setores de comunicação do Exército, sempre vou tomar café e converso, né? E o que eu ouço em mais de uma oportunidade é o seguinte: isso lá atrás, eu já falei isso aqui, se você fizer uma pesquisa no meio militar sobre Bolsonaro e Lula, aí falou 70% decidirão pelo Bolsonaro. Aí alguém que estava do lado falou assim: olha, eu aumentaria isso para 80%. Agora, se o Lula ganhar, a maioria quer seguir a Constituição. Esse é o pensamento dos militares, né? Então, vou repetir: se fizesse uma pesquisa só nos quartéis, Bolsonaro venceria. Me falou o general 70%, o outro remendou 80% ou mais por cento de votos para Bolsonaro. Mas daí a dizer que as Forças Armadas embarcariam com a possibilidade de manutenção de Bolsonaro, e isso aí é uma minoria e principalmente estaria na reserva. Era o que eu ouvia. Então essa fala dele ali é tradicional, que é o debate seguinte: olha, nós aqui preferimos Bolsonaro, mas o debate é outro, não é se a gente prefere, é se o Lula ganhar, e aí, né? Nós vamos ou não? E aí a maioria diz: olha, tá certo, a gente prefere o Bolsonaro, mas se o Lula ganhar, a gente não pode quebrar a Constituição e fazer nenhuma movimentação. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o novo comandante do Exército apenas verbalizou o que é comum na caserna, viu? Você, Poit, que achou da fala? Brown, eu acho que a postura do Exército, a postura dos militares está correta, e essa fala dele, ponderando, falou: olha, o Zé colocou bem, né? Entre os militares, obviamente, eu nem tenho essa informação, tá, Zé? Mas se eu fosse falar, uma grande maioria é Bolsonaro, né? E ele colocou: a vitória foi indesejada do Lula, mas a partir do momento que ganhou, vida que segue, democracia. Ele mesmo disse algumas declarações que fiscalizaram o procedimento eleitoral e não viram alguma irregularidade, acham que tem que melhorar, acham que tem que evoluir, mas vida que segue. Agora estão exercendo o papel dos militares, que é um papel de Estado e não um papel de governo. Então, eu não vejo problema nas falas do general no momento privado, no momento que não era fala pública, que não falaria ali como general para a população, para sua tropa, e mais um desabafo, uma opinião pessoal. Mas a postura dele como militar é zelar pela nossa pátria e fazer o papel de Estado e não de governo ocasional ou temporário. Pavinato. Ninguém tem que achar nada da fala dele, porque é uma fala que se deu no contexto da intimidade. A intimidade é um direito da personalidade e ela é protegida tanto pela Constituição quanto pelo Código Civil. Existem 2 tipos de fala íntima que, quando são reveladas, mesmo que criminosamente, devem ser analisadas de maneira diversa. Uma é a fala íntima que revela um crime. Uma fala íntima que revela, por exemplo, um abuso sexual. Uma fala íntima que revela uma amizade com um criminoso, que revela
um desejo indesculpável, um desejo indecente, um desejo que causa mal ao outro, desumano. Outra coisa é uma fala íntima da sua preferência política, e cada um de nós goza neste país de liberdade religiosa e ideológica. Nesse caso, nós vimos uma fala que revela a preferência ideológica dentro da intimidade de um agente das Forças Armadas que, ao contrário de muito juiz e muito membro do Ministério Público, que não se cansa de ficar ilegalmente contra a Constituição, artigo 93, parágrafo único, inciso 3, e contra o Código de Ética da Magistratura e contra o Código de Ética do Ministério Público, que ficam revelando as suas preferências ideológicas em redes sociais ou em fotos, ou seja lá o que for. Porque eles têm o dever da circunspecção, e aqui o comandante não quebrou o seu dever de circunspecção, não feriu com a hierarquia, foi ele quem foi violado. A intimidade do comandante foi violada ilegalmente, criminosamente, e nós deveríamos estar aqui comentando o seguinte: como é que pode um criminoso violar um direito pessoal da personalidade de um homem íntegro? Como é que ele pode violar o direito de um comandante do Exército e não estar preso? É isso que nós deveríamos estar comentando aqui. Agora, Zé, o general Ribeiro Paiva vai ocupar um papel de muito protagonismo a partir de agora, né? Se de fato for instalada a CPI ou a CPMI do 8 de janeiro, né? Porque a comissão, seja lá CPI ou CPMI, seja lá uma comissão mista ou do Senado ou da Câmara, essa futura comissão vai investigar justamente a atuação dos militares no 8 de janeiro, e o general Ribeiro Paiva, na condição de comandante do Exército, vai ter um protagonismo grande, uma importância grande daqui para frente, né, Zé? Ah, sim. Eu estava lá no Salão Verde, houve uma manifestação pública, né? A entrega do requerimento, são 2 requerimentos. Um de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com Câmara e deputados, Câmara e Senado juntos, né? A comissão mista. E outro requerimento que é só do Senado. Já existe precedentes de que funcionam 2 CPIs, uma no Senado e outra mista. Já houve um momento, uma na Câmara e outra no Senado, sobre o mesmo assunto. Se o requerimento atinge as assinaturas, o presidente não pode não estar lá. E isso já foi parar até no Supremo. E o argumento era a Covid, na época, né? Ainda existia a Covid, o Congresso funcionando de forma remota, e o Supremo mandou instalar. Então, a tendência é que aconteçam as 2 CPIs. Todos os discursos lá, Vitor, isso é muito interessante. Eu ouvi os discursos lá, todos disseram: essas pessoas que quebraram os prédios do Congresso, do Supremo, não nos representam, ou seja, não são patriotas. Essas pessoas não são os manifestantes que estavam em frente às instalações militares. Mas e quem são? A CPI vai revelar e vai particularizar o que fez cada um. Isso porque a CPI tem agilidade e tem forças que o Executivo não tem, o Judiciário sozinho não tem e o Legislativo não tem. A CPI meio que une esses 3 poderes e pode fazer de uma maneira muito mais ágil, né, essa investigação. Então será uma comissão parlamentar de inquérito que vai tirar o pano de cima disso e revelar quem são essas pessoas, que alguma coisa aconteceu ali. Não eram as mesmas pessoas, esta é a impressão. E uma CPI pode convocar muita gente, né? Pode convocar qualquer um. O Congresso, por exemplo, tem limites, só pode convocar secretário nacional e ministros. Uma CPI pode convocar qualquer um, né? Há dúvidas ali sobre outros poderes, né? Sobre o presidente da República, sobre o Supremo Tribunal Federal, mas poderá convocar, mas basta convidar esse comandante do Exército. Ele não estava no comando das tropas quando isso aconteceu, né? E que o governo temeu em criar uma GLO, temendo que essa GLO pudesse tomar conta de um processo muito maior. E só aproveitando aqui, Vitor, eu conversei com algumas pessoas, entre elas o general Pazuello, agora é deputado federal,
E falei, General Pazuello, o que você achou daquela foto com o Quaquá? Ele falou assim, maravilhoso, foi um momento iluminado e deve ser assim. Ué, mas o senhor não ficou com vergonha da repercussão? Ele falou, não, tem que ser assim. Eu falei, mas o pessoal lá do PT ficou com vergonha da foto? Eu falei, pois eu não. O Quaquá é importante e assim deve ser, deve conversar e assim por diante, né? Então, só para falar essa reação do deputado Pazuello. Algo mais para vir, Poit, sobre essa fala do general? Não, eu acho um absurdo. Se ele for chamado a prestar esclarecimento pela quebra de um direito dele, isso eu vou achar um absurdo. Ele ser chamado para se explicar porque ele é vítima de um crime. É a mesma coisa de eu chamar uma mulher estuprada e falar, olha, eu quero explicações por que você estava seduzindo homens na rua. Isso é um absurdo. A vítima aqui é ele. Perfeito, Poit, é isso? Perfeito, e que se instale a CPMI logo, né, Zé? Foi lida hoje aí, e se vai as duas ou vai uma só, inclusive a CPMI, a hora que tiver a sessão do Congresso, ela já tem que ser instalada automaticamente, né, Zé? Então, que Exatamente. Isso aconteça logo, que sejam todos investigados aí, apurados.